Esta história do BES é muito significativa da anomia que nós estamos. Eu custa-me ver, mas eu acho que o meu país está doente. Eu acho que Portugal está doente. E é uma doença que não se divide entre esquerda e direita, nem se divide entre PS e PST. As pessoas aceitam argumentos, posições, culpas que não têm nenhum sentido aceitar. E se quisermos, coisas como o que se passa hoje com o GES e com o BES são reveladores dessa doença. Repara o seguinte. Vítor Bento, por exemplo. O discurso de Vítor Bento é um discurso de caráter moral, em muitos aspectos. O que ele diz é o seguinte: em Portugal, nos últimos anos, toda a gente pecou moralmente. Os poderosos eram gananciosos, fizeram negócios, gastaram dinheiro, os governantes foram desleixados, e depois acrescenta. E a maioria das pessoas consumiu mais do que o que devia consumir, ou seja, coloca no mesmo plano moral, no mesmo plano da culpa, no mesmo plano da responsabilidade, quer um banqueiro que faz uma falcatrua, quer um tipo que compra um sofá na Moviflor a crédito. Repare, quem são os culpados, quem é que são apresentados como culpados pelo viver acima das nossas posses? É o tipo do sofá da Moviflor, é o que comprou um plasma para ver os jogos de futebol, é os tipos que foram a Acapulco fazer umas férias e vieram de sombreiro, é os funcionários públicos que são a mais e nunca se refere à circunstância de que dezenas de milhares de funcionários públicos saíram nos últimos anos, é os salários dos funcionários públicos que são muito acima dos salários dos privados e, portanto, significa que têm que ser diminuídos, quando na realidade há trabalhos em função pública que não têm equivalente no privado, por exemplo, as forças de segurança, os militares, por aí adiante. É o argumento de que é necessário baixar o valor dos salários e das pensões, que as pensões estão acima das nossas possibilidades. Primeiro eram as pensões milionárias, depois passaram as pensões a ser acima de 1.500, depois acima de 1.100 e agora são acima de 700. Estes foram os culpados que foram apresentados como responsáveis, e o despesismo do último governo, como responsáveis pela crise, porque é isto que conduziu Portugal à bancarrota. E o outro lado nunca se refere. Ou pelo menos não se refere com o mesmo tipo de intensidade de culpabilização. E qual é o outro lado? O outro lado a gente tem que perguntar para onde é que foram os milhões e milhões e milhões que entraram em Portugal. Parte foram para obras públicas e para aquilo que se chama má despesa pública. Mas muitos foram para empresas como a Tecnoforma, que são empresas típicas de uma certa parte da nossa classe política, chamemos assim, que se desloca para onde há dinheiro. Antes havia dinheiro no Fundo Social Europeu, deslocavam-se para o Fundo Social Europeu. Depois passou a haver dinheiro para projetos no domínio do ambiente e da ecologia, deslocou-se para o ambiente e a ecologia. Hoje há muito dinheiro para marketing, comunicação e outras coisas, deslocam-se para aí. E para as novas tecnologias e para as empresas de inovação, deslocam-se sempre para aí. O que é que elas têm de assets, chamemos assim? É a qualificação daquilo que oferecem? É a capacidade de competirem no mercado livre? Não. É o contacto com o poder político e a relação direta com o poder político. Portanto, milhões e milhões e milhões foram para aí. Querem governos do PS, querem governos do PSD. Para onde é que foram também milhões e milhões? Foram, por exemplo, gastos na agricultura. Os célebres jipes do FEOG é apenas um exemplo de coisa que era dinheiro que era suposto ser destinado a financiamentos do domínio da agricultura, foram gastos de forma completamente perdulária. Também se fala pouco sobre esta matéria. Uma parte importante de financiamentos do Estado foram, por exemplo, associações profissionais e associações sindicais. O GT, desde 86, desde 86, desde a nossa entrada no mercado. A CGTP, o GT, a CAP, as associações patronais, associações empresariais que inclusive se dedicaram depois a fazer negócios e algumas estão hoje falidas, receberam milhões de euros. Foram para empresários, por exemplo, que faziam barcos e depois abatiam os barcos, alguns dos quais são financiadores de alguns dos partidos do governo e muito próximos de alguns partidos do governo. Faziam um barco, eram amadores, faziam um barco e depois abatiam o barco. Foram para um vasto conjunto de despesas nas empresas públicas em obras públicas que tinham como parceiro direto a banca. Quer dizer, é evidente que algumas grandes empresas de construção civil beneficiaram. Mas quem era o grande intermediário financeiro? Era a banca portuguesa, eram os Espíritos Santos, por exemplo. Quando nós falamos de PPPs e falamos de contratos swaps, nós estamos a falar da banca
realmente, durante muitos anos e de vários governos, sugou milhões e milhões e milhões em contratos completamente leoninos. E a verdade é que quando nós hoje temos alguma ideia, aliás ainda muito ténue, do que aconteceu com todos estes setores, onde efetivamente uma parte importante do dinheiro fugiu, e é por isso que é injusto e moralmente inaceitável que se atribua sempre aos mais fracos e aos que estão de baixo na cadeia alimentar do Estado, chamemos assim, as principais responsabilidades, quando, na verdade, nos últimos anos, setores importantes da nossa elite política, económica, financeira, foram os principais centros que sugaram uma parte importante do dinheiro público. Estou preocupado pela situação do BES. Por outra razão, é pelo seguinte, quer dizer, as pessoas que faziam parte daquela elite política financeira, com relações muito próximas com o poder político, e não me venham dizer que foi apenas no tempo do governo de Sócrates, não, são coisas antigas e que atravessam vários governos, inclusive o atual. Eu não me esqueço de que, por exemplo, Ricardo Salgado participou numa reunião de Conselhos de Ministros, que já está bem esquecida, e depois o pretexto oficial foi que tinha ido lá para discutir, eu tinha ido para discutir imigração com o secretário de Estado da Imigração, que é uma coisa que, de facto, estou mesmo a ver o Ricardo Salgado ir a uma reunião em vésperas de uma importante declaração do Primeiro-Ministro sobre questões económicas e financeiras, foi lá discutir a imigração. E é evidente que hoje, quando o Governo se vangloria de que não deu ou não permitiu que a Caixa Geral de Depósitos tivesse ajudado a financiar o Grupo Espírito Santo, e os jornais repetem isto como um grande mérito do Governo, porque primeiro o Governo não podia dar, segundo o Governo não tinha dinheiro para dar, e terceiro, deixem vir o quadro comunitário de apoio e vão ver como o dinheiro foi para os mesmos canais. De acordo com a regulamentação europeia. Evidentemente, não podia, quer dizer, quando uma pessoa não pode fazer uma coisa e depois se vem vangloriar de que não fez por opção, quando na realidade nunca teve essa opção. E não, mas é muito simples. Espere que comecem a fluir os dinheiros do CREN. Porque o problema é que os canais pelo qual estes dinheiros escorrem são os mesmos. Não foram alterados. Da mesma maneira que no passado iam para as grandes empresas de construção civil, porque um dos aspectos do programa do Governo é também o reinício de um conjunto de obras públicas, para as empresas de construção civil, para a banca, para os mesmos grupos económicos, os mesmos setores, e uma parte também vai parar às mesmas pequenas empresas, que antes se constituíam com uma tecnoforma e que depois há áreas inteiras em que todas as empresas vivem da relação direta com o Estado. Resíduos, hectares, nas autarquias. E o que acontece com os Espíritos Santos, ou com o Grupo Espírito Santo, é apenas um aspecto que deveria ser verdadeiramente escandaloso e deveria levar as pessoas a olharem de outra maneira aquelas pessoas que acham que são donos de Portugal. Porque a verdade é que há uma parte da nossa elite que entende que tem um direito natural de ser dona do país. E, das duas uma, ou ajuda a fazer os governos, ou ajuda a que eles se mantenham. Pelos seus elogios, pelas suas proteções e tudo. E os donos do país esquecem-se de pagar dinheiro ao fisco, é uma pequena importância. Repare o que é que aconteceria a um pequeno ou um médio empresário que tivesse dupla contabilidade, que tivesse esquecido de pagar milhões ao fisco, que tivesse participado em operações financeiras com offshores. Quer dizer, em condições normais estaria preso. Mas nós até temos dificuldade, porque evidentemente as complicidades são muitas, inclusive na comunicação social, a começar pela imprensa económica, nós até temos dificuldade em falar nestas matérias como falaríamos se fosse um desgraçado de um empresário que não pagava os seus impostos, que tinha imediatamente a penhora da casa, dos bens, da empresa e ia à falência. Vamos alargar o debate? E é evidente que esta duplicidade... grande. O problema é que nós detestamos a economia paralela quando ela é nos restaurantes ou nas cabeleireiras ou nos mecânicos de automóveis e aceitamos com a maior das complacências que um grande banqueiro, um dos homens mais ricos de Portugal, diga que se esqueceu de pagar milhões ao fisco como se isso fosse uma coisa que alguém se esquecesse. A banca esteve disponível para uma coisa que é tão ou mais importante do que o facilitismo com que a banca esteve nesses projetos, tão ou mais preocupante, que é a agenda política do poder. O poder, por que razão os contratos são leoninos, como diz o Pacheco Pereira, todos esses de que estamos a falar? Por que razão as condições são, em muitos casos, desfavoráveis para o Estado? Posso fazer outra pergunta? Pode fazer, porque eu estou a fazer.
Por que razão é que este governo, em vez de ir a tribunal em relação a muitos desses contratos leoninos, como fizeram os privados que ganharam em causa, negociou de uma forma que é aceitável pela banca? Negociou o que pôde. Em vez de ir a tribunal. Negociou o que pôde, noutro está em tribunal. Está em vários em tribunal. Não, está em vários em tribunal. Apesar do que se pensa, o Estado português, representado pelos governos, vários governos, mas o anterior também, o Estado português não estava desprovido de meios técnicos e jurídicos para perceber o que estava a fazer. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, o Estado português, através dos governos e dos advogados que contratava, tão bons ou melhores do que os que estavam do outro lado, estava perfeitamente consciente do que estava a contratar. E, portanto, eu acho um pouco difícil aceitar a tese de que a banca é que foi realmente o grande fator e que os governos foram vítimas na mão das bancas. Apesar os de governos criaram uma agenda, vários governos, principalmente o último, que eu sempre achei estranho em Portugal, esta coisa de os banqueiros estarem sempre, banqueiros e ministros estão sempre em todos os casamentos. Muita desta gente que vive da relação com o poder político e da proximidade em relação aos governos foi para a área das energias renováveis e da ecologia e do ambiente, que foi também um dos sítios em que saíram milhões e milhões e milhões sem verdadeiramente, e muita gente também enriqueceu. Alguns ainda saem. E ainda saem, porque o lobby ambiental, quer por razões europeias, quer por razões nacionais, é um lobby muito politizado e muito